Bom, Rosa, a gente tem muitos assuntos importantes para tratar aqui. Tem várias polêmicas, viu? A polêmica da vez agora, no governo Bolsonaro, é uma questão envolvendo lá queima de equipamentos, caminhões no IBAMA. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, por fiscais do IBAMA, existe lá uma tradição e também por conta de uma orientação. É lei, não é nem tradição, na verdade, é uma... Eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro. Não é nem portaria, é instrução normativa, né, que o IBAMA tem lá, que autorizava queimar equipamentos, veículos, tratores daquelas pessoas que faziam exploração ilegal de qualquer coisa, garimpo, seja terra grilada, qualquer coisa assim na região amazônica. E agora o governo Bolsonaro está achando que não, que olha, para um pouco, vamos ver se é necessário mesmo. Daqui a pouquinho a gente fala desse assunto que eu considero importante aqui, que está no espelho da nossa programação. Bom, a gente tem uma reportagem agora sobre a tramitação lá da nova presidência, da nova Previdência, perdão. A gente está chegando de férias, está atropelando tudo aqui. O governo Bolsonaro tenta, de qualquer maneira, emplacar a reforma da Previdência e tenta aprovar, pelo menos na Câmara dos Deputados, né, antes da virada do semestre, então nesse primeiro semestre, mas a bancada aliada lá está tentando, portanto, ver se isso resolve, mas tem que combinar primeiro com o Centrão, né? O Centrão. Vamos dar uma olhadinha na reportagem e a gente comenta na sequência. O governo concentra esforços para aprovar o texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes do feriado da Páscoa, para evitar a dispersão dos parlamentares. Fechou um acordo com partidos do chamado Centrão. Eles querem inverter a pauta e votar primeiro a proposta de orçamento impositivo, que retornou à casa após alterações no Senado e garante a liberação automática, a partir do ano que vem, do dinheiro das emendas das bancadas para estados e municípios. Aliados e parlamentares da base vão apoiar a inversão da pauta em troca de quórum na sessão desta segunda na CCJ. E o mais importante, apoio para avançar com a reforma da Previdência nas outras etapas, na comissão especial e no plenário. Como há consenso, a votação da proposta de orçamento impositivo deve ser rápida. Mas se a oposição tentar obstruir, a estratégia muda. Os governistas mantêm o calendário previsto com a análise da PEC da Previdência antes. Só que eles prometem encerrar o debate, que levaria horas, porque já conta com mais de 90 deputados inscritos, e partir direto para a votação. Eu acho que haverá bom senso, haverá espírito público, e os parlamentares estão entendendo a necessidade de agilizar esse processo de discussão e de votação do sistema previdenciário atual. Até porque o que está acontecendo é uma discussão de admissibilidade, ou seja, se é constitucional ou não o projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional. O objetivo principal, segundo o governo, é acabar com privilégios e economizar pelo menos R$1 trilhão nos próximos 10 anos. Bolsonaro se reuniu com mais de 10 presidentes de partidos e lideranças do Congresso e pediu apoio para concluir a discussão e a votação da nova Previdência antes do fim do semestre. Bom, alguém falou aí que espera que haja bom senso e espírito público. Não vai haver bom senso e muito menos espírito público. Eu acho que cada grupelho que tem no Congresso Nacional, bancada disso, bancada daquilo, liderança disso, liderança daquilo, partido A, partido B, cada um está defendendo o seu quinhão. Né? Tem gente que quer ir contra porque tem que ir contra, porque acha que deve ir contra. Tem gente que está indo a favor porque simplesmente acha que tem que ir a favor. E tem um monte de gente esperando o tal toma lá da cá. Esse negócio do orçamento impositivo, a tentativa da oposição de obstruir a matéria, aquela coisa toda, aquele jogo de empurra-empurra. E a maioria dos deputados, dos parlamentares, vamos ser honestos, vamos ser sinceros, está querendo saber quanto vai ganhar com isso, ou o que vai ganhar em troca. Né? Ninguém chega lá e aprova porque, olha, a gente acha que isso vai melhorar o Brasil mesmo. Eles estão querendo saber o futuro dele, se ele vai ser reeleito, se ele vai ter condições de ganhar de alguma maneira para ampliar, né, tanto em dinheiro através das emendas parlamentares ou tanto em prestígio para tentar emplacar um assessor em algum ponto-chave lá para conseguir arregimentar eleitores para as futuras eleições. Esse é o grande drama, né, dessa mistura entre os poderes aqui no Brasil, Rose.
Pois é. Essa história da Previdência, o que eu li é que o governo quer mostrar que, na verdade, quem é o Centrão, né? Ou de que lado que está o Centrão. Porque o Centrão, ele diz para o governo que ele é favorável à mudança da reforma da Previdência, mas na hora do vamos ver, ele não é tão favorável assim. Então, o governo está na expectativa de saber quem é quem nessa votação. Agora, nesse final de semana, teve o líder de governo do governo Bolsonaro deu uma entrevista para o Estadão que, se não for elucidativa, ela é no mínimo preocupante, a entrevista. Por quê? Porque o líder de governo disse que o governo não sequer tem 100 votos para poder conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Como o deputado disse, essa história na Comissão de Constituição e Legalidade é só para poder decidir a admissibilidade do projeto. Aí é na outra comissão que você vai discutir o mérito e depois que você vai para o plenário. Só que só para discutir a admissibilidade do projeto já está dando essa confusão, porque a oposição é que está, né, fazendo com todo esse circo. E da última vez, quando o ministro da Economia esteve na Câmara e que foi aquele quiprocó todo, o que aconteceu? O que a gente percebeu é que a base do governo ela não estava preparada para fazer frente a toda essa estratégia da oposição, que é esperado. Se a oposição não concorda, ela vai tentar travar, ela vai tentar impedir a votação, ela vai tentar, por exemplo, se ela perceber que com a inversão de pauta dos dois projetos, tanto do orçamento quanto da Previdência, se ela conseguir esticar e impedir que esse projeto, que a aprovação da comissão aconteça essa semana, ela vai tentar. Aí vai caber aos governistas ter estratégia. Agora, a minha preocupação é saber se o governo tem base, porque eu tenho a impressão que ele não tem. Porque o líder de governo vem dar uma entrevista e diz que não tem sequer 100 deputados que aprovariam hoje a reforma. E ele disse mais, ele disse que hoje, apesar do país nosso, no nosso Brasil, ter um sistema presidencialista, o que se vê lá em Brasília é que o regime é parlamentarista. Ele chamou o Rodrigo Maia de primeiro-ministro, ou seja, ele disse o seguinte: ou o Bolsonaro senta e conversa com o Rodrigo Maia, ou a reforma da Previdência não sai. Então, eu fiquei preocupada com essa entrevista. Eu falei, esse líder, ele é muito sincero, e ele disse que ele é muito sincero, que ele fala pro presidente aquilo que ele precisa ouvir, ele não puxa o saco, e ele também acha que ele nem vai durar muito no cargo, né? Ele, obviamente, está dizendo que ele não vai durar no cargo porque ele é bocudo, ele fala aquilo que ninguém quer ouvir. Mas também existe a informação de que ele não está conseguindo fazer ou compor uma liderança em que as pessoas sigam a liderança dele, né? Então, ele não é um deputado que está sendo ouvido lá na liderança. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje uma única preocupação. Ou a base se forma, ou o Bolsonaro forma uma base para poder fazer frente à estratégia da oposição, ou realmente esse projeto da Previdência ele pode patinar, porque não está tendo estratégia política para poder fazer andar as votações que são exigidas para que o projeto vá para plenário. Aí tem vários aspectos, Rose. Um é que, de fato, esse jogo de tentar travar a pauta, obstruir a votação e tentar ir contra, aquela coisa toda, é uma coisa histórica, né? A oposição, seja lá qual for o mandante de plantão, o mandatário de plantão, realmente a oposição tenta fazer isso, que no Congresso Nacional entende-se como parte do jogo. Agora, a questão da conta, olha, tem voto, não tem, tá maioria, não tá, é uma coisa bem relativa e bem discutível. Cada reunião que se faz para discutir esse assunto, o pessoal sai de lá falando uma coisa. Então tem hora que fala, não, o governo Bolsonaro conversou com os líderes, conversou com os deputados e saíram de lá, o partido tal não fechou questão, mas diz que apoia a reforma. Aí vai sentar lá, vai ter outra reunião, o pessoal vai falar que não é bem assim. Então é um negócio que vai caminhando. Agora, claro, uma votação com uma reforma da Previdência, uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição, numa reforma desse nível, que precisa de maioria qualificada, não é fácil, né? Vários governos tentaram, desde Fernando Henrique Cardoso até aqui. Fernando Collor não deu tempo, né? Porque ele ficou 2 anos e foi empichado. Então, depois
redemocratização, como se chama, o pessoal tentou fazer a reforma da Previdência, cada um com o escopo, né, dependendo do período, como o rombo foi crescendo de lá para cá. Hoje está enorme o rombo da Previdência. Algumas pessoas falam, olha, se não reformar a Previdência, ela vai quebrar. Isso é mentira, ela já quebrou. A Previdência já quebrou, porque todo mês, todo ano, o Tesouro Nacional tem que cobrir o rombo da Previdência. O dinheiro está sendo pago aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que recebem auxílios por incapacidade, como auxílio-doença, como aposentadoria por invalidez, porque o Tesouro Nacional, o governo, tira dinheiro do orçamento que poderia estar sendo investido em outras áreas para cobrir o rombo da Previdência. Então, ela já quebrou. O que se discute é que o Brasil vai quebrar se a reforma da Previdência não for feita. Esse é o detalhe. Então, quer dizer, é uma coisa complicada. Mas, concordo com a Rose, a base do governo está imatura demais. Quando o ministro Paulo Guedes foi lá explicar a reforma da Previdência, a oposição deitou e rolou. Embora ele, como um técnico, explicou tudo lá, tintim por tintim, depois perdeu a paciência no fim com o Zeca do PT, mas faltou maturidade, faltou inteligência, faltou esperteza para a base do governo de tentar bloquear, se inscrever antes, para não deixar a oposição ficar ali na fila do gargarejo, né, na primeira fila, bombardeando o ministro por horas e horas. É um tema complexo, controverso, mas o negócio vai longe ainda.